João Calvino cria na predestinação, ou seja, Deus é o autor de todas as coisas e que, portanto, Deus predetermina tudo. Absolutamente tudo é a vontade de Deus. Deus, portanto, predeterminou que haveria uma queda. Sim, e que ele predeterminou quem seria salvo e quem se perderia. Dentro do calvinismo, há várias graduações. Alguns vão dizer que Deus criou Adão e Eva para cair. Outros já não irão tão longe assim. Mas a ideia geral é que Deus é soberano. Você é o que você está perdido, mas Deus pode predestiná-lo à salvação. E não há nada que você possa fazer. Nada. Então você não tem o livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio. Não existe. Agora, eu quero esclarecer que é isso que os calvinistas dizem. Isso é o que Calvino dizia. Aqui temos um desenho interessante, no qual temos Martinho Lutero, Calvino, e ambos estavam puxando as orelhas do Papa. Eles tinham um inimigo em comum. Sim. Ambos concordavam que ele era o anticristo. Uhum. Mas note como Lutero está puxando as barbas de Calvino. Ele não concorda com Calvino. Esta questão sempre existiu. E eles debatiam isso naquela época. Porém, eles se baseiam nas Escrituras. E isto nos diz que devemos examinar muito bem as Escrituras. Senão, podemos adotar uma posição e o outro adota outra posição e nunca estaremos de acordo. E existe um caminho no meio onde os dois se reconciliam. Mas todo mundo está nos caminhos laterais. Exato. Martinho Lutero não se reconciliou com o livro de Tiago? Sim. Sim, com certeza. Mas ele ainda tinha esse conceito de que a humanidade não poderia fazer nada, uma vez que estava totalmente depravada. Mas ao analisarmos a história, para vermos como isso começou, devemos voltar à igreja primitiva. Este é um livro recomendado por muitas universidades. É a História da Teologia Cristã, 20 séculos de tradição e reforma. Foi escrito por Roger E. Olson. Na História da Teologia Cristã, 20 séculos de tradição e reforma, escrita por Roger Olson, lemos coisas interessantes como o fato de que Agostinho e Tomás de Aquino, que foram os pais da Igreja Católica Romana, eram mergulhados em filosofia grega, no tocante à doutrina de Deus, e que a influência deles teve longo alcance no cristianismo como um todo. A doutrina da predestinação, adotada por Calvino, foi largamente influenciada pela filosofia de Agostinho. Paremos aí. Lutero era um monge agostinho. Ele também era imerso na doutrina de Agostinho. Isso impressionou as suas mentes em muitas e muitas questões que dizem respeito a Agostinho, que ainda são adotadas por muitas igrejas protestantes hoje. Veja, por exemplo, o Milênio de Paz faz parte da Igreja Católica e da Igreja Luterana. Prosseguindo. Na doutrina de Agostinho, a liberdade para não pecarmos não existe, uma vez que ele acreditava na eleição incondicional e na graça irresistível. Graça. Todas essas doutrinas estão bem vivas hoje. Elas fazem parte de muitas denominações cristãs espalhadas pelo mundo hoje. Muitos dizem, não somos capazes de guardar a lei de Deus. Não temos liberdade para não pecar. Somos pecadores. E graças a Deus, Deus é um Deus de amor, de graça, e podemos simplesmente viver a vida que vivemos anteriormente. Deus vai cuidar de tudo. Não há muitos assim? Sim. Já encontrou algum deles, Martin? Sim. Deus conhece meu coração, então não me julgue. Muito bem. Ele também cria na eleição incondicional. Isso é o mesmo que dizer que você não tem uma escolha. Se Deus te escolheu, então você não pode não ir para o céu. Este é o calvinismo. É uma grande igreja. E dentro das denominações, há diferentes grupos, dentro de algumas denominações, que acreditam em um lado ou no outro lado. Há uma mistura de ambos. É uma coisa complexa. Certa vez fiz uma palestra chamada Conflito e Triunfo. Se as pessoas querem mais informações, elas podem assistir a essa série. Correto. E aqui, por último, temos a graça irresistível. Estas três aqui causam grande consternação no mundo hoje. E tem sido progressiva. Mas de onde foi que Agostinho e Tomás de Aquino chegaram a estas doutrinas? Lemos no Grande Conflito. Esta harmonização entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como o opositor que se exalta acima de Deus. Esse sistema gigantesco de falsa religião é a obra-prima do poder de Satanás.
um monumento de seus esforços para assentar ele mesmo no trono, para reinar sobre a terra conforme a sua vontade. O catolicismo romano é tão vasto que é capaz de até mesmo absorver todas essas filosofias. Assim, eles podem dizer que podemos acolhê-lo, mesmo que você queira ser salvo em seu pecado. E podemos acolhê-lo se você quiser ser salvo pelas obras. Sim. Mas se quiser ser salvo dos seus pecados, então você terá um problema com o sistema. O paganismo que foi absorvido foi a filosofia grega. E a imortalidade da alma passou a ter um papel muito importante, pois se somos imortais, a morte não é mais o salário do pecado. Então, a doutrina do pecado cai por terra. Correto. Se inserirmos a doutrina da imortalidade, Sim. Martin, ao analisarmos esse sistema de falsa religião gigantesco, a Bíblia o descreve como esta besta conglomerada, esse monstro. Veja que a maior parte de seu corpo é do leopardo, o que significa que a maior parte de sua filosofia é grega. Sim. O catolicismo romano, tanto nas filosofias de Agostinho quanto nas filosofias de Tomás de Aquino, são filosofias gregas. E o sistema sobre o qual o sistema deles é baseado são as patas do urso, ou seja, a filosofia medo-persa. E aqui temos a boca do leão. A maneira como a besta apresenta a sua religião ao povo é através da religião babilônica, Baal. Adoração a Baal. E os medo-persas? Mitraísmo. Adoração ao sol. Isso você mostrou na sua apresentação Nahum. Correto? Agora, os chifres são naturalmente romanos. Isso dá a ela o poder e a autoridade. Essa besta autoritária é uma obra-prima. É um conglomerado capaz de absorver todas as falsas religiões do mundo. E pode ser até o paganismo, então pode ser qualquer religião. Mesmo essa religião mundial, da qual falam tanto hoje. Ela pode ser absorvida por esse sistema. Qualquer religião pode, menos uma. É aquela que te salva dos seus pecados. Vejamos a doutrina da predestinação. Eles se baseiam no livro de Romanos. Romanos 8, 29 diz: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que eles fazem é transformar essa presciência de Deus em um decreto, que o torna predestinado, ou para ir para o inferno, ou para ir para o céu. No caso de você ter sido predestinado para a perdição, bem feito para você, porque você é um pecador. Mas se você é predestinado para ir para o céu, foi por causa da graça irresistível de Deus, que o faz automaticamente se adequar a Ele, goste de você ou não. Quer você queira ou não, você não tem escolha. Você não tem escolha, porque você não tem livre-arbítrio. Não se pode escolher não pecar. Afinal, absolutamente tudo é obra de Deus. Em outras palavras, você pode sentar, relaxar e assistir, e aguardar para ver de qual lado você vai terminar. Esse tema já gerou debates gigantescos ao longo da história, mesmo dentre os círculos calvinistas, pois alguns queriam se libertar desse pensamento. Está tudo naquela série Conflito e Triunfo, sobre a qual falamos há pouco. Mas